Tá funcionando o microfone? Ah, oi. Bom dia. Já estava gravando. Se até a Globo comete falhas, por que nós não vamos cometer falhas também, né? Então, bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta casa que abre as portas e, acima de tudo, o coração para receber a todos com muito amor, com muita compreensão e com muito carinho também. E é através desse carinho que nós aqui vamos, num gesto único, com um único pensamento, começar o nosso trabalho do dia de hoje com uma oração. E nesse instante, eu convido a todos, aqueles que se acharem mais tranquilos ao cerrar os olhos físicos, que assim o façam. Aqueles que preferem ficar de olhos abertos, também, não importa. Não é o gesto, mas sim a vontade, a intenção que vale. Pedimos aos nossos amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, que também se coloquem em posição de contemplação, de colaboração aqui conosco, com o plano maior, que há muito já preparou este ambiente, higienizando cada cantinho, retirando cada miasma, para que todos, assim, ao adentrarmos esta casa, já fôssemos saudados e acolhidos, mediante as nossas necessidades. E vamos, nesse instante, deixando-nos levar por essa melodia, chegar nas esferas maior, no pensamento, e lá encontrar Jesus, o amigo, o mestre, o irmão, a qual nos espera de braços abertos. E a ele todo o nosso respeito, todo o nosso amor. E juntos caminhamos em direção ao Pai. Esse ser de luz, este ser a qual nós devemos gratidão, obediência. E ao Pai Maior, nós imploramos: Senhor, fazei de nós instrumentos de tua paz. Hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. É lógico que, como toda boa pessoa que é novo na casa, eu esqueci de fazer a abertura falando sobre os recadinhos. Então eu faço depois o fechamento e não a abertura, tá bom? Vamos à palestra com a minha querida Fabiana. Fabi, seja feliz. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja em nossos corações todos os dias. Bem, o tema de hoje chama-se Escolhas Precipitadas. E tem aqui uma passagem da Bíblia, que está em João, que diz assim: Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha à noite, tropeça porque a luz não está nele. Profundo, não? Mas antes de começarmos a falar do nosso tema, e já falando, claro, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho na palavra autonomia. O que vem à mente de vocês com esta palavra? Autonomia. O que é ser o indivíduo autônomo? Alguém gostaria de se colocar? Um de cada vez, senão eu não consigo ouvir.
Isso, autônomo. Autônomo. Autonomia. Isso, tem a ver com decisão, sim. Tem a ver com escolhas. E a autonomia, ela pressupõe sempre um posicionamento. Eu sempre vou escolher algo. Eu sempre tenho duas possibilidades ou várias, mas pelo menos duas possibilidades. E diante desta escolha, toda escolha, ela cai numa perda. Ora, se eu escolho, eu tenho várias possibilidades, eu assumo uma e as outras eu perco, teoricamente. Não é? Porque você está tomando uma decisão, você está fazendo uma escolha. E quando nós falamos que a autonomia ela tem a ver com escolhas e tem a ver com o desenvolvimento de um ser crítico, aí vem mais uma pergunta para vocês. Vocês vão falar, nossa, Fabiana, é para falar, não é para perguntar. É assim, o que é ser crítico? Isso, é se posicionar. Quando eu me posiciono, eu estou sendo crítica. E o posicionamento é você ser contra ou favor a algo. Também é uma escolha. Não é a criticidade pela criticidade, mas sim um posicionamento que eu tenho frente a alguma situação. Ou algo que eu tenho que resolver. Tanto para se desenvolver criticamente, quanto para se desenvolver como um indivíduo autônomo, eu preciso ponderar as minhas questões. Eu preciso pensar nas decisões que eu devo tomar. E aí, eu me pergunto, né, por que, então, já que eu tenho essas possibilidades e preciso ponderar, e preciso pensar sobre as decisões que eu vou tomar, nós ainda tomamos, ainda decidimos ou ainda fazemos escolhas precipitadas. Esse é o nosso tema. Alguém já teve uma escolha precipitada aqui? Muitas, não é? Embora nós falamos assim, né? Escolhas precipitadas, às vezes nos levam a caminhos muito difíceis. Porque quando nós vamos ver o resultado lá na frente, foi decorrente das nossas escolhas precipitadas. Mas também lidar com o erro frente a essas escolhas é um movimento saudável. Quando eu olho para esse erro como construtivo, ou como algo que vai me fazer crescer, algo que vai me fazer aprender, então eu tenho uma tranquilidade maior de olhar e falar, nossa, eu errei ao escolher precipitadamente, porém estou analisando este erro e esse erro vai me fazer crescer. Então, nós temos que ter essa tranquilidade, porque senão, escolhas nós fazemos sempre. A diferença entre você fazer uma escolha precipitada ou não é a responsabilidade que se assume frente a essas escolhas. Porque toda vez que eu tenho uma escolha, um posicionamento, uma decisão a ser tomada, eu preciso assumir essa responsabilidade frente a isso. Então, autonomia é escolha com responsabilidade. Não é escolha pela escolha. Eu tenho clareza sobre aquilo que eu escolhi, precipitadamente ou não, porém, eu assumo a responsabilidade frente a isso. E depois, errando ou acertando ótimo, melhor, né? Porque a gente fica mais tranquilo quando acerta. Mas se errou, também analisa o erro como uma possibilidade. Eu acho que esse é o primeiro recado do dia, porque quando o Hamed traz essa questão das escolhas precipitadas, ele diz
que muitas vezes nós não paramos para pensar ao tomar uma decisão. Porque nós somos seres ansiosos mesmo. Nós queremos resolver tudo para ontem. E às vezes ainda não dá. E você precisa parar um pouquinho para pensar e esperar o momento certo para agir. Esse é o ideal. Mas nem sempre nós fazemos isso. Aliás, a história da humanidade está recheada de situações de escolhas precipitadas, que poderiam ter sido esperadas, poderiam ter sido ponderadas, mas a impetuosidade do ser humano, que é próprio nosso, faz com que nós tomemos certas atitudes. E aí, essas atitudes, às vezes é no ímpeto de resolver uma situação que é emergencial, e na nossa cabeça, no nosso entender, não temos tempo para pensar, e aí é urgência frente ao assunto. Mas também tem aquela questão de represália, vamos dizer assim, né? Ou de castigo, eu vou agir assim porque o outro fez isso comigo. Isso é ímpeto. E muitas vezes acontece inconscientemente. Mas o fato de acontecer inconscientemente não nos exime da responsabilidade frente a isso. Então, dizer assim, eu não pensei, foi sem querer, Então, mas você tinha ali a possibilidade de parar um pouquinho para pensar e não tomar certas atitudes. Nós temos na Bíblia algumas passagens que retratam isso, não é? Aqui eu tenho a questão de Pedro quando ele nega Jesus. Eu vou ler esse trechinho que é bem curtinho, que diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? E Pedro responde: Não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Vocês acreditam que Pedro tinha uma outra opção? Ou por que ele agiu desta forma? Ele também tinha sido denunciado. E, sendo denunciado, na impetuosidade, que ele era discípulo, mas era ser humano. Característica, porque ele era, né, afoito, ansioso, né? Diante dos registros que temos aí, ele não teve dúvida, nem passou pelo crivo. E ele nega Jesus. Então, houve consequências desta escolha? Sim. Né? Ele tinha outra opção? Tinha. Mas a impetuosidade fez com que ele agisse desta forma. A mesma coisa, Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, quando Saul, filho de André de Gioras, está no meio de um protesto, ele joga uma pedra e atinge Lívia e Flávia, né, se eu não me engano. E ele, na impetuosidade, manda prender o filho de André de Gioras. André se humilha frente a ele, dizendo que o filho já estava preso há alguns dias e que se arrependeu do que fez e que isso não aconteceria mais. E tudo, né, argumentando como pai. Mesmo assim, Públio não soltou, disse que ele tinha que pagar pelo ato cometido. Mas
pensando friamente sobre a situação, depois de um certo tempo, ele manda soltar o rapaz. Mas o rapaz já tinha fugido. E aí começa todo o martírio da história para quem lê o livro. Então, tem muitos e outros casos aí que Chico também nos narra, né? E sobre histórias de ímpetos, sobre escolhas precipitadas. E nós fazemos isso diariamente. Eu já cheguei a ser assaltada por causa de uma escolha. Olha, eu não ia dar esse exemplo, né? Então, é mesmo de você ter dois caminhos. Eu optei por um, sabendo que aquele não era o melhor, e fui assaltada. E eu falei, bem, eu escolhi. Na época eu fiquei muito chateada, mas falei, bem, recebi até a intuição de não ir por lá, né? Mas fui. Então, veja, a gente, às vezes, na ansiedade, o tempo está em cima, ou então você percebe que aquele não é o melhor momento para você falar com o seu chefe sobre um determinado assunto, você vai lá e fala. Você podia ter esperado. Às vezes não é nem aumento de salário, né? É um problema mesmo que está acontecendo. E não é o momento, você olha para a cara dele e fala, bem, melhor é esperar um pouco, porque o assunto é urgente, mas é melhor esperar do que chegar no resultado ruim. E nós não fazemos isso, né? E aí o Hamed traz que a ideia que nós temos quando nós agimos assim é que estamos perdendo tempo. E não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando. Porque diante de uma atitude, de uma decisão impensada, o que você tem que resolver de problemas mais para frente é muito pior do que se você tivesse esperado um pouco. É o efeito colateral. Se tivesse esperado um pouquinho para resolver a situação com calma. Mas a gente tem a ideia de que nós estamos perdendo tempo. E isso são coisas simples, né? Quando a gente está dirigindo, pega um caminho mais curto, porque eu vou fugir do trânsito. Então foge, pega um caminho mais curto. Mas naquele caminho tem tantos percalços que você acaba chegando tão atrasada quanto se você tivesse ficado num trânsito. Ou então você evita um acidente se você tivesse ficado no trânsito. Assim, eu estou simplificando, né? Estou sendo bem simplista agora, mas são coisas, são pequenas atitudes mesmo que a gente toma no nosso dia a dia que nos deparamos com isso, né? E tem uma questão assim, quando nós agimos desta forma, precipitadamente, que é a falta de fé. Eu não estou acreditando num Deus maior, naquele que é onipotente e onipresente. Que tudo tem o seu tempo. Tudo acontece dentro das leis naturais, das leis de Deus, conforme o nosso merecimento. Então, o Hamed também traz essa questão da falta de fé. E quando Jesus diz, se alguém caminha durante o dia, não tropeça porque vê a luz, mas se alguém caminha à noite, tropeça porque a luz não está nele, é a questão de acender a luz interior. E a luz interior, ela só brilha se eu tenho fé. Se eu tenho fé de que as coisas vão melhorar da melhor forma, se eu tenho fé de aquilo que vai ser resolvido, se eu tenho fé que eu vou conseguir superar os desafios, se eu tenho fé se eu vou conseguir passar por aquelas provas com mais tranquilidade, a luz começa a brilhar. E quando a luz começa a brilhar, você mesmo faz o sol. Não importa por onde você caminhe, não importa se onde você está tem luz ou não, porque sua luz própria vai te guiar, porque você fez o sol. Então,
vós sois deuses, é uma frase muito forte, mas ao mesmo tempo é o potencial que nós temos de fazermos melhor e de nos tornarmos cada dia pessoas melhores e que a nossa luz possa brilhar sempre. Eu tenho aqui só para ilustrar um pouquinho isso, o capítulo 4 do livro do José Carlos de Luca, que chama Atitudes para Vencer, que ele traz umas mensagens bem simples, mas que nos dá condições da gente pensar sobre essa luz interior. Então, está escrito assim, ó: deixa a luz iluminar, brilhe a vossa luz. É a motivadora recomendação feita por Jesus, a qual, uma vez posta em prática, mudará substancialmente nossa vida. Devemos nos perguntar se temos deixado nossa luz brilhar. Será que você não permanece enterrando os seus potenciais? Será que os outros o enxergam como uma pessoa luminosa ou como uma pessoa opaca? Achei isso tão interessante, uma pessoa opaca, né? Uma pessoa opaca não é uma pessoa sem maquiagem, viu, gente? É uma pessoa alegre, né, que brilha, uma pessoa que brilha, é uma pessoa alegre, uma pessoa para frente, uma pessoa que está sempre encarando as situações de forma otimista, mas não poliana de ser, né, mas otimista, de que sempre há uma solução, sempre tem uma luz que guia, sempre existe uma saída. Você tem muitos talentos e nem sempre os utiliza, achando-os fraco e incapaz. Proponho que você se lembre das suas capacidades muito mais do que de seus defeitos. É impressionante como realçamos as imperfeições quando nos olhamos negativamente, como duvidamos de nós mesmos. Aí tem uma frase da Louise Hay que ele coloca que é assim: para alcançar o sucesso, devo acreditar na ideia de que sou um sucesso, em vez de pensar que sou um fracasso. E isso tem tudo a ver com as escolhas, porque se eu acredito na vida, se eu acredito que existe solução para as questões que eu estou passando, a minha luz brilha, eu me sinto mais fortalecida, minha autoestima aumenta mais ainda, e aí eu consigo o sucesso. E você se torna o sucesso. E o fracasso não abre espaço. Quer dizer, você não abre espaço para o fracasso. Então, essa questão da luz é o exercício diário, né, de que nós temos condições de resolver as nossas questões e os nossos problemas. Como diz Emmanuel, né, os problemas estão aí, resolva-os porque logo virão outros. E assim, a vida é feita disso. Não é aquela questão assim, nossa, mas eu não sou missionária, eu não sou Chico Xavier, nem Madre Teresa de Calcutá, eu não sou Gandhi. De fato, nós não somos, mas nós somos potenciais para nos tornarmos um dia como eles. E nós estamos caminhando para isso, eu pelo menos acredito nisso. Estou muito longe, muito longe. Mas se nós acreditarmos que isso é possível, a gente vai conseguir, devagarinho, trabalhar com essas questões, não é? Tem mais uma questão aqui que ele coloca. Que quanto mais nós nos colocamos, e aí tem a ver com escolhas também, quanto mais nós nos colocamos no lugar do outro para pensar nas atitudes que nós devemos tomar, mais nós nos destituímos do julgamento e mais acertadamente as nossas decisões acontecem. Então, a questão das escolhas precipitadas, então, quando eu vou para o âmbito do julgamento, eu vou fazer isso porque o outro fez isso para mim, ou ele me magoou, ele me prejudicou, eu vou no caminho da retaliação,
com certeza a responsabilidade sobre essa escolha vai vir com muita força para você, né? Muita força no sentido assim, acaba voltando para você aquilo que você fizer para o outro, né? Que é a lei de ação e reação. Então, quando pensarmos em tomar qualquer que seja a decisão ou qualquer escolha, a ponderação é o melhor caminho. E quando envolve pessoas, nós temos que fazer o exercício do não julgamento. Ou de nos colocarmos no lugar do outro. Porque se nós estivéssemos no lugar dele, não sabemos se nós agiríamos da mesma forma. Então, muitas vezes a gente fala assim, se eu fosse ele, eu não teria feito isso. Ou, se eu fosse você, eu faria isso. Você não sabe. Porque você não está passando pela situação. É só quando nós estamos inseridas nela que nós temos a dimensão do que é aquilo, né? Então, Hamed traz que o julgamento também nos prejudica no momento de decisões e de escolhas, e que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E ele fecha dizendo que nas 12 horas do dia em que há escuridão, porque as 12 horas do dia em que há luz é fácil. Aquilo que está aos nossos olhos é muito fácil de enxergarmos. Mas as 12 horas do dia em que há escuridão, nós precisamos fazer o exercício de nos tornarmos sóis. E fazer a nossa luz brilhar. Que tem um pouquinho a ver de nós entrarmos em contato com as nossas sombras. Sombras no sentido das nossas mazelas, daquilo que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Tem um teórico da psicologia, o Jung, que ele diz que a nossa libertação está quando a gente traz para a persona aquilo que está na nossa sombra. Porque se clareia e você entra em contato com ela e resolve. E a vida fica mais leve, porque você vai lidando com as suas dificuldades. Lidando com as suas dificuldades, a parte que está escura, ela fica cada vez mais iluminada. E não é que nós não vamos ter, mas essas 12 horas, elas podem se tornar 10, 8, 6 horas, né? Elas vão diminuindo. E o fardo não fica tão pesado assim. É muito fácil falar, né? Colocar em prática é difícil mesmo. Nós estamos aqui para isso, para aprendermos, né? A cada dia ser um pouquinho melhor. Tem uma outra questão que eu gostaria de falar, que é o seguinte. Nós não temos o controle do tempo de duração das coisas. Não temos. Tem situações que podem durar dias, meses e anos, tem situações que podem ser resolvidas em muito pouco tempo. Por isso que pensarmos em ponderar as coisas é o melhor caminho, porque às vezes a gente toma uma atitude e o resultado não vem logo de imediato, porque ele não vai vir mesmo. Ele não vai vir mesmo assim como nós queremos que venha. Porque nós sabemos do nosso mérito, sabemos de que existe um plano reencarnatório, sabemos que temos os nossos mentores e amigos olhando por nós e eles sabem qual é o momento certo para algo acontecer assim ou assado. Então, quando tomamos uma decisão e o resultado logo não vem, tenhamos calma, porque esse controle do tempo não é nosso. É o controle de Deus. E, mais uma vez, se nós confiamos nele, com certeza as coisas virão com mais tranquilidade. Tá certo? E agora, eu gostaria de ler um texto que vocês devem conhecer, porque não é um texto inédito,
e é de uma pessoa bem conhecida, que é o Pedro Bial, que tem como título Escolhas de uma Vida. Alguém já leu? Conhece? É assim. A certa altura do filme Crimes e Pecados, o personagem interpretado por Woody Allen diz: "Nós somos a soma das nossas decisões." Esta frase acomodou-se na minha massa cinzenta e de lá nunca mais saiu. Compartilho do ceticismo de Allen, a gente é o que a gente escolhe ser. O destino pouco tem a ver com isso. Desde pequenos, aprendemos que ao fazer uma opção, estamos descartando outra. E de opção em opção, vamos tecendo essa teia que se convencionou chamar minha vida. Não é tarefa fácil. No momento em que se escolhe ser médico, se está abrindo mão de ser piloto de avião. Ao optar pela vida de atriz, será quase impossível conciliar com a arquitetura. No amor, a mesma coisa. Namora-se um, outro e mais outro, no excitante vai e vem de romances. Até que chega um momento em que é preciso decidir entre passar o resto da vida sem compromisso formal com alguém, apenas vivenciando amores e deixando-os ir embora quando se findam, ou casar. E, através do casamento, fundar uma microempresa, com direito a casa própria, orçamento doméstico, responsabilidades. As duas opções têm seus prós e contras, viver sem laços e viver com laços. Escolha, beber até cair ou virar vegetariano e budista. Todas as alternativas são válidas, mas há um preço a pagar por elas. Quem dera pudéssemos ser uma pessoa diferente a cada 6 meses. Ser casados de segunda a sexta e solteiros nos finais de semana. Ter filhos quando se está bem disposto e não tê-los quando se está cansado. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Por isso é necessário ler muito, ouvir os outros e estagiar em várias tribos. Prestar atenção ao que acontece em volta e não cultivar preconceitos. Nossas escolhas não podem ser apenas intuitivas, elas têm que refletir o que a gente é. Lógico que se deve reavaliar decisões e trocar de caminho. Ninguém é o mesmo para sempre. Mas que essas mudanças de rota venham para acrescentar e não para anular a vivência do caminho anteriormente percorrido. A estrada é longa e o tempo é curto. Não deixe de fazer nada que queira, mas tenha responsabilidade e maturidade para arcar com as consequências destas ações. Lembre-se, suas escolhas têm 50% de darem certo, mas também 50% de chances de darem erradas. A escolha é sua. Eu acho que esse texto ele é bem convidativo, vamos dizer assim, né? Fala das responsabilidades sobre as nossas escolhas, dos caminhos que nós trilhamos, dos caminhos que nós podemos mudar, né? Das trilhas que podemos mudar ao longo do caminho, porque não a gente tem esse direito sim. Uma hora nós estávamos vendo só por um viés, agora eu vejo um pouquinho mais abrangente, então eu posso mudar sim. Lidar com os erros, que é muito saudável, né? Quando eu lido com os erros de forma construtiva e não de forma punitiva, como um castigo, como um controle. Não, ele faz parte da nossa vida e nós estamos aqui para errar e acertarmos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento. Bem, espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês e estou aberta agora para as perguntas. Alguém quer fazer uma observação, comentário, crítica? Contra ou a favor, eu não ligo. Denise, nós temos alguma coisa aí? Ok, obrigado. Alguém, vale. Alguém que não seja o Wagner quer fazer algum comentário? Na verdade, é um comentário, não é uma pergunta. Isso já é... Não, eu gostei muito da palestra, gostei de tudo que você falou, foi ótimo. Né? Mas só lembrando, ressaltando, né, que a nossa irmã abordou as questões individuais do ser humano. Nós temos que lembrar que governos fazem escolhas, empresas fazem escolhas, departamentos fazem escolhas,
um país escolhe, né, aquilo ou não. Empresas escolhem demitir funcionários ou qualificá-los. Veja, nós somos responsáveis pelo país que temos, pelo governo que temos, pela cidade que temos, né? E todas essas ações saíram de pessoas e de grupos e que amadureceram isso. Escolhas erradas fazem falir um governo, faz falir um país, faz falir uma cidade, entra em processo de falência uma empresa, né? Então, veja, no todo, como um organismo que somos, que nós temos 1 trilhão de células compostas e tangíveis, que é o nosso corpo humano, e nós temos que reger e escolher, né, por coisas saudáveis ou por algo que nos traz uma excitação momentânea e que nos prejudica a longo prazo, né? Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito disso. Mas... as escolhas coletivas, de fato, nós temos aí muitas questões ao longo da humanidade que foram bastante complicadas e que nós estamos respondendo até hoje, se formos pensar, né, sobre isso. O nosso historiador está aqui. É que não me deixa mentir, né? E as escolhas coletivas também têm uma responsabilidade muito grande. Então, quando o Wagner colocou que nós escolhemos o nosso país, ele é do jeito que é por escolha nossa, é verdade, porque nós escolhemos uma democracia, né? E nosso país tem essa cara. Mesma coisa da nossa cidade, a mesma coisa da nossa empresa, como um organismo coletivo, né? Quando você fala de organismo, você já está pressupondo aí uma coletividade. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. As sugestões, as contribuições que nós podemos dar diante de uma decisão maior, de uma decisão de uma diretoria, pode fazer toda a diferença ao tomarem uma decisão mais efetiva, vamos dizer assim. Às vezes a contribuição de um funcionário faz a empresa tomar caminhos, trilharem coisas totalmente diferentes daquilo que eles mesmos não estavam enxergando. Isso acontece com uma nação, isso acontece com uma cidade, na nossa própria comunidade, né? E faz parte das escolhas individuais. Porque quando nós temos clareza para que estamos aqui, a que viemos, e que nós temos consciência de que nossos atos eles são importantes para a evolução do mundo, e aí você fala, nossa, quanto idealismo, mas não é, não, nós somos mesmo. Né? A condição do nosso planeta é a condição dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Se o nosso planeta está assim ou está assado, é condição dos pensamentos do ser humano. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande mesmo. Então, eu tenho uma amiga que ela diz assim, todos os dias de manhã eu tenho 2 escolhas. Ficar estressada diante de tudo que se tem de problemas, de conflitos, de situações a serem resolvidas, ou de ser feliz. E eu escolho todos os dias ser feliz. Então, quando eu faço essa escolha, eu penso sobre as atitudes que eu tomo. Porque a felicidade, ela pressupõe ponderação, ela pressupõe reflexão, ela pressupõe crítica. Né? Então, a felicidade, ela tem uma série de coisas envolvidas. E não é viver um dia atrás do outro como se fosse uma coisa automática. Que aí você não é um ser autônomo, mas sim um ser autômato. Não é? Isso. Você vive no automatismo e a autonomia não faz parte da sua vida. Espero que eu tenha complementado um pouco. Se alguém não tiver mais, eu tenho uma observação a ser feita. Ninguém? Temos uma ali? A minha deixa para depois, eu faço pessoalmente. Um bom dia. Uma coisa que me deixa super curiosa, assim,
é porque existem pessoas que a gente convive que passam uma eternidade, a vida toda tomando decisões erradas. E a gente tenta ajudar de alguma forma, foi até numa palestra aqui que eu vim há umas 2, 3 semanas atrás, falando que você se omitir diante de determinada atitude também é uma coisa errada que você faz. E assim, a gente tenta ajudar essa pessoa, tenta, não dizer como ela vai tomar a atitude, mas mostrar para ela que aquele não é um caminho tão correto. E por que a pessoa insiste e passa? Eu conheço pessoas de 60, 70 anos que continuam tomando atitudes erradas diante de situações que a gente enxerga de uma maneira tão simples. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Primeiro, quando nós não estamos envolvidas na situação, de fato, as soluções vêm numa avalanche. Nós não estamos envolvidos emocionalmente. Né? Mas tem 2 questões. A primeira é o nível de entendimento em que cada um se encontra. Entendimento da vida, entendimento das leis divinas, entendimento de uma religiosidade, que tem tudo a ver, aí agora eu não estou falando de religião, mas de religiosidade, né? Acreditar numa força maior, numa lei maior que rege a nossa vida, que nos orienta. E tem a questão do livre-arbítrio, não é? Então, que é uma escolha. E aí a pessoa escolhe por caminhos, às vezes, no entendimento dela, mais fáceis ou mais curtos. E, certamente, ela se depara no futuro com situações mais difíceis ainda para ela resolver. Porque se a gente não resolveu agora, ela volta. E volta com mais força, porque você tem que olhar para a situação. Então, quando nós temos consciência disso, o nosso entendimento sobre essas leis estão mais claras, a gente não joga para baixo do tapete, né? A gente encara. Mas é o livre-arbítrio. O que nós podemos fazer é isso mesmo, é orientar na medida em que nós podemos, fazer uma prece para essa pessoa, para que ela possa abrir o seu coração e sua mente para as intuições que vêm do alto, porque ninguém está desamparado. Com certeza ela também recebe as orientações dos mentores, dos seus anjos da guarda, né, daqueles que zelam por ela, mas a pessoa está tão envolta, tão fechada naquela situação que ela não consegue captar nem as orientações que vêm. Então, nos cabe sim orientar, como você falou da omissão, ela não é saudável mesmo, porque se eu tenho entendimento, uma vez que eu tenho entendimento, eu não sou leiga no assunto, então eu tenho responsabilidades sim. Então, nos cabe orientar, nos cabe mostrar um caminho, mas quem vai trilhar e entrar é só a pessoa, a gente não tem como fazer por ela, não é? Espero ter respondido. Suas considerações finais. Minhas considerações. Bem, eu acredito que a palavra que nós podemos levar daqui é a ponderação, é o recolhimento diante de qualquer situação para tomar uma decisão, é o pensar sobre, o refletir, o ser crítico no sentido de reflexão mesmo e dar o tempo necessário para tomar qualquer tipo de atitude. Eu acho que isso evita que tomemos escolhas precipitadas, porque vai acontecer, porque nós somos seres humanos falhos, estamos aprendendo, mas se for num número menor, melhor para nós, melhor para o nosso entendimento, melhor para o nosso aprimoramento. Então, acho que fica aqui a palavra de ordem mesmo, é a reflexão e a ponderação frente às situações que temos que decidir. Bom, meus queridos, quebrando o protocolo, né, uma vez que eu não falei, né, algumas coisas no início, vou fazê-las agora. Né, mas a mais importante que é que nós estamos realmente precisando de ajuda de vocês no sentido de doação de alimentos. Né? As coisas estão complicadas para todo mundo, para todos nós, né? E a gente está aí com uma responsabilidade muito grande de atender 70 famílias. Sabemos o quanto que a gente
vive o dilema, né, do dia a dia, enfrentando aí as gôndolas dos supermercados e vemos aí a alta dos preços de uma inflação que não existe, né? Mas contamos com a colaboração, com o carinho de vocês, naquilo que vocês puderem. É importante também salientar que nós não pegamos roupas, nós precisamos de alimentos. Alimentos esses que vão desde o café, do leite, né, do açúcar, né, até o arroz com feijão. Ah, mas o feijão tá caro. Sei, tá caro para todo mundo, né, gente? Mas acho que se cada um der 1 quilinho de alguma coisa, não vai fazer pesar tanto, que 1 quilo não pesa tanto, e também alivia um pouquinho o nosso ônus, né? Porque esta parte, esta colaboração se faz necessário. Tá? Então eu venho aqui assim, a público mesmo solicitar a ajuda de vocês, porque vocês estarão colaborando conosco, também ajudando a essas famílias que tanto precisam deste alimento também. Que ao chegarem aqui, elas não recebem apenas o alimento material, ela recebe sim o alimento espiritual. Convido a todos a estarem presentes no dia da distribuição, né, que também precisamos de pessoas aqui para colaborar, para levar o lanche, para abraçar cada uma dessas pessoas queridas que adentram esta porta. Okay? Esse era o recado mais importante. Os demais, a maioria daqui sabe, já é grande frequentador da casa e sabe que sempre temos palestras os dias, a semana toda e com meia hora antes o plantão de atendimento. Bom, falado isso, vamos dar continuidade aos trabalhos da casa. E nesse momento é aquele momento onde todos são convidados, sim, né, a participar, né, desse banquete espiritual, colaborando com as suas formas, pensamentos. E nesse instante, vamos todos juntos, num único pensamento de luz, fortalecendo a esses amigos espirituais que se encontram conosco. E solicitando que possa levar, onde houver um leito de dor, seja uma dor física ou uma dor da alma, que essas energias salutares possam cair como um bálsamo, cicatrizando cada ferida, fortalecendo, dando-lhes o bom ânimo e a esperança. Para que todos aqueles que têm a responsabilidade de comandar, de levar adiante uma cidade, um estado, um país, uma nação inteira, que eles possam levar à frente com honestidade, justiça, fraternidade e amor. Por todos nós que aqui nos encontramos, que ao retornarmos aos nossos lares, sejamos capazes de espargir tudo aquilo que aqui recebemos, sendo multiplicadores deste amor. Que tenhamos uma semana de muito trabalho, de muita fé, de muita coragem, e que as nossas escolhas nos fortaleça em direção ao Pai, hoje, amanhã e sempre.
Ó Mestre amado, ó Pai celestial, Mãe divina, que nos consola e nos ensina. Aos nossos anjos guardiões, que zelam por todos nós, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor. Que o dia possa surgir, que o sol possa brilhar e que nós possamos ser luzes aonde formos. E que se faça a tua vontade, ó Pai maior, em detrimento da nossa. E que assim seja.